Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro O Essencial, e tem por título Riqueza e Ação. Todas as oportunidades de estudo e progresso, aprimoramento e educação constituem talentos que o Senhor nos empresta a fim de que possamos com ele colaborar na extensão da obra divina. Em razão disso, a riqueza não é somente o depósito bancário ou a bolsa repleta. Riqueza é também a saúde que produz reconforto e o pensamento equilibrado a exprimir-se em bênçãos de segurança. Riqueza é a mão que trabalha e a inteligência que raciocina. Por isso mesmo, ninguém é tão pobre que não possa fazer algo na rota do bem comum. Assim considerada, a riqueza no mundo é qual o sangue no corpo. Ergue-se a máquina fisiológica em todo o seu conjunto soberbo de peças, à base do líquido sanguíneo que circula generoso e incessante. Tudo nesse universo de células microscópicas é atividade infatigável para que a vida se expresse divina e soberana. A parada intempestiva ou empobrecimento do sangue carrega a morte. Em nossa condição de ricos do dinheiro ou da habilidade, de coragem ou esperança, equilíbrio ou conhecimento, é indispensável nos devotemos ao serviço da elevação e da felicidade de todos os que nos cercam, uma vez que a preguiça, a irmã gêmea da sovinice, é em verdade a fonte da ignorância que traz consigo em tudo as chagas da penúria e os tormentos do mal. Uma vez eu me peguei conversando com um amigo, e esse amigo falou para mim o seguinte, falou, poxa, hoje eu me considero uma pessoa milionária, porque eu sou muito rico, porque eu nem tenho dinheiro suficiente a ponto de despertar a inveja, a cobiça daqueles que estão do meu lado, mas também eu tenho além do necessário, eu não estou vivendo com restrição do necessário, que seria a prova da miséria. E, ao mesmo tempo, palavras dele, eu tenho o patrimônio maior que a gente pode ter, que são muitos amigos, uma família numerosa. E aí, junto com isso, eu me lembro até de uma frase do Chico Xavier também, falando que a amizade é o nosso verdadeiro patrimônio, porque é patrimônio que a gente leva com a gente, né? E aquilo me colocou para pensar, porque todas as vezes que se vai falar de riqueza, a gente liga logo inicialmente aos bens materiais, à facilidade financeira aqui na Terra. Porém, a gente vai ter pessoas ricas, como disse aqui o Emmanuel, né, de saúde, e outras, às vezes, vivendo com patrimônios enormes, mas com restrições físicas muito grandes. E vai ver pessoas muito ricas também de pensamento equilibrado. Então, os conceitos começam a se ampliar, e a gente lembra com os estudos que a gente faz sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza, que o raciocínio nosso em lidar com a riqueza aqui na Terra, a gente tem que pensar o tempo todo. Qual é o meu verdadeiro patrimônio? Qual é o patrimônio que o dia que acontecer, como aconteceu lá no Evangelho de Jesus, quando Jesus fala para o menino, chega perto de Jesus, fala, eu já cumpro todos os mandamentos, e Jesus olha para ele, então larga tudo que você tem e me segue, e ele não quis seguir porque ele tinha muitas provisões. Aí quando o menino sai, Jesus fala, pobre alma, ele não desconfia que hoje mesmo levarão a sua alma, quer dizer, aquele dia mesmo ele ia desencarnar e todos os bens materiais iam ficar ali. Quando isso acontecer com a gente, o que a gente leva daqui? Né? É uma pergunta que a gente está sempre indagando e colocando a gente para pensar, porque o jargão espírita é sempre o mesmo. Não tem caminhão de mudança no dia do enterro, nem gaveta no caixão. Vai ficar tudo que é matéria, vai ficar aqui. Mas eu levo alguma coisa para lá? Levo. Eu levo o que eu adquiri de inteligência, a mente vai comigo para onde eu for, e o que desenvolvi de sentimento aqui no meu coração também. Então, esse patrimônio, ele é inatingível, é aquele que Jesus fala que nem os ladrões e as traças nunca alcançarão. E tudo que a gente está vivendo aqui no mundo material está
conspirando para que a gente consiga um dia descobrir e investir nesse tipo de patrimônio. A gente perde tanto tempo, a gente, né, daqui a pouco passa pela prova da riqueza, faz um monte de bobagem, compromete a nossa saúde, prejudica as pessoas, se torna a pessoa mais egoísta, faz um monte de coisa, mas até a gente chegar o dia que a gente conseguir entender, né? Sai daqui e deixa tudo aqui. Chega lá no plano espiritual, igual a rainha de França, que deu o seu depoimento no final do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que decepção a minha, quando eu cheguei aqui, encontrei aqueles que eram meus súditos aí na Terra, muito acima de mim, eu que tinha que pedir, implorar ajuda para cada um deles. Lembra muito aquela passagem também de Jesus, falando do mendigo, né, que estava do lado lá de Abraão, do Lázaro, né, do rico e do Lázaro. Quer dizer, a gente começar a pensar nisso, né, qual é o patrimônio que a gente está construindo de verdade. Porque patrimônio material não é patrimônio de verdade. A gente teve a oportunidade de ver uma lição do Emmanuel também, esse final de semana, em que ele falava assim, excesso de alimento, depósito de podridão daqui a pouco. Excesso de roupa no guarda-roupa, depósito de traças. Aí ele fala assim, ó, cofre amoedado, princípio de conflito entre os herdeiros, ou até mesmo de confusão entre o herdeiro também, que às vezes não está preparado para lidar com o excesso de dinheiro. Ele vem falando para a gente, ó, todas as vezes que a gente começa a sair do necessário, a gente tem que tomar muito cuidado com o supérfluo. Agora, quando ele vem falar para a gente aqui que é riqueza de verdade, ó, é mão que trabalha e inteligência que raciocina. A gente está deixando aqui as nossas atitudes e também está desenvolvendo a inteligência que vai acompanhar com a gente. E o Emmanuel chama atenção para a gente. Ó, ninguém é tão pobre que não possa fazer algo na rota do bem. Como eu tenho exemplos de amigos que estão aqui, ó, ombro a ombro, lado a lado, que estão passando restrições financeiras enormes, mas que estão sempre prontos a doar um pouquinho do seu tempo e estender a mão de alguma maneira. Inclusive, vamos fazer a visita na casa de... Vamos embora. E vai para lá com todo carinho, com todo... Quer dizer, a pessoa dá aquilo que tem de melhor e chega um momento que, quando a pessoa aprende a se doar e sentir o prazer que isso representa, ela entra num caminho de entender essa riqueza maior. Então, o Emmanuel fala para a gente aqui, ó, a riqueza no mundo é igual o sangue no corpo. Né? Enquanto o sangue está circulando, está sendo generoso e incessante. Agora, a hora que o sangue para, você vai ter a necrose aí do órgão e vai estar morrendo por conta disso. A parada intempestiva ou o empobrecimento do sangue vão carrear a morte. E o Emmanuel termina com uma frase espetacular, né? Em nossa condição de ricos do dinheiro, ou da habilidade, ou da coragem, ou da esperança, ou do equilíbrio, ou do conhecimento, ele apresentou para a gente 6 tipos de riqueza. Vamos repetir que é bom, né? Dinheiro, habilidade, o meu talento, rico de coragem para viver a vida, de esperança, de equilíbrio e de inteligência do conhecimento. É indispensável nos devotemos ao serviço da elevação e da felicidade de todos os que nos cercam, uma vez que preguiça é irmã gêmea da sovinice, né? É fonte de ignorância que traz consigo as chagas da penúria e os tormentos do mal. O que o Emmanuel vem falar para a gente? Cada um, independente do patrimônio financeiro que a gente tem aqui na Terra, nós temos um conjunto de talentos e nós podemos e devemos sim colocar isso à disposição de todos e procurar fazer com que a nossa estada aqui na Terra seja útil, a gente colocar uma utilidade mesmo, falar, eu estou participando de um processo de progresso, eu estou de alguma maneira contribuindo, é uma gotinha de água no oceano, mas é uma gotinha de água no oceano que a carência de pessoas que estão conscientes disso e devotadas disso é muito grande. A maioria das pessoas está aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não estão tendo consciência ainda do que podem fazer, aonde pode fazer, como deve fazer.
É esse que é o desafio para a gente ter a verdadeira riqueza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.